Bom dia, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal Maná Diário. Aqui você encontra uma palavra de fé, esperança e motivação para começar o seu dia, debaixo da presença de Deus. Prepare o seu coração, porque hoje o Senhor tem algo especial para falar com você. Veja o vídeo até o final e receba esta porção diária de ânimo que vem de Deus para a sua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento em que você lê estas palavras. Talvez o seu coração esteja pesado, talvez a madrugada tenha sido de lágrimas, ou talvez o amanhecer trouxe mais dúvidas do que certezas. Mas há uma verdade eterna que permanece. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é apenas uma frase bonita para ser repetida, é uma promessa viva e poderosa que se cumpre naqueles que confiam no Senhor. Em meio às dores, em meio às perdas, em meio aos dias cinzentos e às notícias que tentam roubar a esperança, o Senhor permanece o mesmo, Ele é fiel, Ele é socorro bem presente na angústia e fonte inesgotável de alegria. Quando a palavra declara que a alegria do Senhor é a nossa força, ela nos lembra que essa alegria não depende das circunstâncias, não nasce dos aplausos do mundo, não floresce por causa de um caminho fácil ou de conquistas humanas. Essa alegria nasce do coração de Deus, flui do Espírito Santo e nos reveste de ânimo mesmo, quando tudo parece estar contra nós. Talvez você esteja passando por uma luta tão intensa que até mesmo levantar da cama parece ser um peso, mas saiba que Deus está presente nesse instante. Ele contempla suas lágrimas, conhece suas dores e sabe até mesmo o que você não consegue colocar em palavras. Ele entende o gemido do seu coração e a angústia da sua alma. Não dê lugar à tristeza. Ela bate à porta. Muitas vezes insiste em querer se instalar, mas você não é obrigado a abrir espaço para ela governar. A tristeza pode vir, pode tocar a sua mente. Pode até mesmo parecer maior que você, mas nunca será maior que o Deus que habita em você. O inimigo das nossas almas tenta plantar sementes de desânimo, medo e desesperança. Mas a palavra de Deus nos chama a resistir firmes na fé. E quando você decide se levantar em oração, quando você decide olhar para Cristo mesmo em meio às lágrimas, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo derrama sobre você o bálsamo de consolo, reveste sua mente com a paz que excede todo o entendimento e fortalece sua fé para que você prossiga. Reaja, não aceite as vozes que dizem que não vai dar certo, que sua história acabou ou que você não tem mais saída. Essas vozes não vêm de Deus. O Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito, pensamentos de futuro e esperança. Ele mesmo declarou que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Talvez você não se sinta assim agora. Talvez se veja fraco, cansado ou perdido, mas é exatamente aí que a graça de Deus se manifesta. É na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando reconhecemos que não conseguimos, com nossas próprias forças que experimentamos, o cuidado daquele que nunca falha. Hoje, ainda que o cenário pareça contrário, Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus não significa ausência de lutas, mas sim presença garantida em cada batalha. Significa provisão no deserto, direção no meio da confusão, refrigério em meio à dor, vitória em meio ao impossível. O melhor de Deus é Ele mesmo, caminhando contigo, sustentando sua vida, cuidando dos detalhes e mostrando que você não está sozinho. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja, não é sobre evitar o vale, mas sobre a certeza da companhia do Senhor dentro dele. Seu alvo é Cristo. Não desvie o olhar. Quando Pedro andava sobre as águas, enquanto mantinha seus olhos fixos em Jesus, o impossível acontecia. Mas quando começou a olhar para o vento forte e para as ondas que rugiam ao redor, o medo entrou e ele começou a afundar. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. O mar da vida está revolto. As ondas parecem grandes demais e você sente que não vai conseguir. Mas hoje o Senhor te chama a voltar o olhar para Ele. Ele estende a mão e te diz: não temas, eu sou contigo. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a sua noite tenha sido longa demais,
Talvez você esteja esperando por esse amanhecer há meses ou anos, mas creia, o Senhor não mente. A sua palavra não volta vazia, a promessa não falhará. Se Ele disse que vai trazer alegria, você pode esperar, porque ela virá. E não será uma alegria passageira, mas uma alegria que brota da certeza de que você pertence ao Senhor e que sua história está nas mãos dele. Por mais difícil que seja o caminho, não perca a fé. Não permita que o medo dite suas decisões. Não deixe que o inimigo roube de você a esperança que Deus já plantou no seu coração. Você pode até estar caído agora, mas em nome de Jesus, você vai se levantar. Você pode até se sentir sozinho, mas o céu inteiro está do seu lado. Você pode até não ver saída, mas o Senhor já está preparando um caminho no meio do deserto. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe das contas que você precisa pagar, dos relacionamentos que precisam ser restaurados, da saúde que precisa de cura, da família que precisa de paz, da alma que precisa de descanso. Ele sabe de tudo e está no controle de tudo. O Senhor nunca perdeu uma batalha e não será na sua vida que ele perderá. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Por isso, descanse o seu coração. Seja forte e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Essa promessa não foi feita apenas a Josué, mas ecoa até hoje, alcançando aqueles que confiam no Senhor. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o maná cair do céu, que ressuscitou mortos e curou enfermos. É o mesmo Deus que hoje olha para você com amor. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso, levante a cabeça. Respire fundo e declare em voz alta: eu vou vencer, porque o meu Deus é maior que qualquer problema. Talvez você não veja mudança imediata, mas quando você proclama a verdade da palavra, sua fé é renovada. E a fé move montanhas. A fé atrai a mão de Deus para agir. A fé é a chave que abre portas no sobrenatural. Hoje, escolha acreditar. Escolha confiar. Escolha se agarrar nas promessas eternas. O Senhor não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ainda que o mundo todo duvide, ainda que até você mesmo esteja questionando, o Senhor permanece fiel. Ele já preparou a sua vitória. Já desenhou o seu futuro e já escreveu uma nova história para a sua vida. Que este dia seja marcado pela presença de Deus. Que o seu coração encontre descanso na certeza de que você não caminha sozinho. Que as lágrimas que caíram sejam regadas pelo consolo do Espírito Santo. E que, ao final deste dia, você possa olhar para trás e perceber que, mesmo em meio às lutas, o Senhor esteve com você em cada detalhe. Creia, porque hoje Deus tem o melhor para você. A vida é feita de estações, e talvez a que você esteja vivendo agora seja uma estação de incertezas, de dores ou de silêncio. Muitas vezes, quando Deus fica em silêncio, pensamos que Ele não está ouvindo. Mas a verdade é que, no silêncio, Ele está trabalhando de forma ainda mais profunda. Assim como a semente precisa ser enterrada na terra, escondida no escuro antes de brotar para a vida. Assim também, muitas vezes, Deus nos permite passar por períodos em que não vemos nada, não sentimos nada e não entendemos nada, porque Ele está preparando algo maior dentro de nós. No meio dessa escuridão, pode ser que a tristeza queira se instalar no seu coração. Talvez você já tenha perdido a conta de quantas vezes chorou pedindo uma resposta, uma direção, uma solução. Mas lembre-se, o Senhor está no controle. O mesmo Deus que transforma a noite em dia, que faz o inverno dar lugar à primavera, é o mesmo que está cuidando de você. Não dê lugar à tristeza, porque ela não é sua companheira. Ela não define quem você é. A tristeza pode até tocar a sua vida, mas não pode governar seu coração quando Cristo reina nele. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos de angústia profunda. O próprio Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos em que se derramava em lágrimas e confessava estar cercado de medo e aflição. Jeremias, o profeta que chorou por Israel, expressou sua dor diante de situações que pareciam insuportáveis. O apóstolo Paulo passou por perseguições, prisões e naufrágios, mas em meio a tudo isso, ele declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Não era uma frase de efeito, era uma experiência real de alguém que sabia que a sua força vinha do Senhor. E é essa mesma força que hoje está disponível para você. Talvez o peso que você esteja carregando seja o de uma enfermidade. Ou talvez seja uma batalha emocional, um vazio que parece não ter fim. Talvez seja uma guerra espiritual que te atormenta na mente, colocando pensamentos que não vêm de Deus. Mas a palavra declara que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você não é um derrotado, não é alguém abandonado pelo céu, mas é amado profundamente pelo Criador do universo. Quando o inimigo tentar colocar na sua mente que você não vai conseguir, que seus sonhos acabaram, que sua família não tem mais jeito ou que sua vida não tem mais valor, lembre-se da cruz. Ali, Jesus Cristo venceu o pecado, a morte e o inferno. Ali ele provou que o amor é mais forte que qualquer acusação. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos viver em liberdade. Quando você olha para a cruz, entende que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se não há condenação, não há espaço para viver debaixo do peso da culpa e da tristeza. Reagir não significa ignorar a dor, não significa fingir que está tudo bem. Reagir significa olhar para a dor com a certeza de que ela não será eterna, de que ela não é maior que o poder de Deus. Reagir é declarar, mesmo em meio às lágrimas, eu creio no Senhor. Eu confio na sua palavra, eu não vou desistir. O diabo tenta nos paralisar usando o medo, porque ele sabe que um filho de Deus cheio de fé é imparável. Ele sabe que uma filha de Deus que escolhe confiar não será derrotada. Por isso ele tenta roubar a sua fé, tentando plantar dúvidas. Mas resista. Tome posse das promessas. Lembre-se que a sua vitória já foi decretada na cruz. Você não está lutando para conquistar a vitória, mas está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou por você. Muitas vezes olhamos para o futuro com medo, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas o Senhor já está no seu amanhã. Ele já preparou o caminho. Ele já conhece cada detalhe da sua história. Ele já sabe de cada lágrima que você ainda vai derramar e de cada sorriso que ainda vai brotar. E ele continua dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Hoje Deus tem o melhor para você. E o melhor pode estar disfarçado de pequenos milagres que você talvez nem perceba. Pode estar no ar que você respira, no alimento que chega à sua mesa, na família que você tem ao seu lado, na vida que continua em você. O melhor de Deus não é sempre algo grandioso aos olhos humanos, mas é sempre perfeito aos olhos espirituais. Ele está trabalhando em detalhes que você ainda não pode ver. Mas quando você olhar para trás, vai entender que cada passo foi guiado pela mão dele. Não permita que os pensamentos ruins dominem você. Submeta sua mente a Cristo. A Bíblia diz que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que quando vierem pensamentos de derrota, de fracasso, de tristeza, você deve confrontá-los com a verdade da palavra. Se vier o pensamento de que você não vai conseguir, declare, tudo posso em Cristo que me fortalece. Se vier o pensamento de que você é fraco, declare, quando estou fraco, então sou forte no Senhor. Se vier o pensamento de que você não é amado, declare, com amor eterno o Senhor me amou. Você é filho amado de Deus, comprado por preço de sangue, escolhido desde o ventre da sua mãe. Nada do que você passa é em vão. Cada lágrima é vista por Ele, cada oração é ouvida, cada clamor é acolhido. E mesmo quando parece que o céu está fechado, Ele continua trabalhando em silêncio. Lembre-se da história de José, vendido pelos irmãos, injustiçado, jogado na prisão, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Mas em todo o tempo, o Senhor estava com ele. O que parecia ser o fim da sua história, Deus transformou em degrau para levá-lo ao palácio. Assim também será com você. O que hoje parece ser sua maior dor, amanhã será testemunho da fidelidade de Deus. O que hoje parece prisão, amanhã será libertação.
O que hoje parece derrota, amanhã será vitória para a glória do Senhor. Então não desanime. Não permita que a tristeza seja dona dos seus dias. Não aceite viver aprisionado pelo medo. Levante-se em nome de Jesus e declare que você vai vencer. Porque a sua força não vem de você mesmo, mas vem do Senhor que é poderoso para te sustentar. Ele está contigo agora. Mesmo que você não sinta, Ele está aí. Mesmo que você não ouça, Ele está falando com você através desta palavra. Mesmo que você não veja, Ele está agindo. Não desista, porque o milagre pode estar muito mais perto do que você imagina. E se hoje você tiver que enfrentar mais um dia de luta, vá com a certeza de que o Senhor vai à sua frente. Ele abre o caminho, Ele derruba muralhas, Ele fecha a boca dos leões, Ele acalma a tempestade. Não há impossível para o nosso Deus. Que nesta manhã você escolha acreditar. Que nesta tarde você escolha descansar. Que nesta noite você escolha entregar. Porque o Senhor cuida de você em cada detalhe. E assim, no tempo certo, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena confiar. O Senhor esteve comigo em todo o tempo. Existem momentos na vida em que o peso é tão grande que sentimos vontade de desistir. O corpo se cansa, a alma geme, e a mente parece gritar mais alto que a voz da fé. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor estende a mão e nos chama a olhar para Ele, quando tudo parece ruir ao redor, quando os amigos já não entendem, quando os recursos acabam. É a presença de Deus que se torna suficiente. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre seus sofrimentos, disse que pediu ao Senhor que tirasse dele o espinho na carne. Mas a resposta que ouviu foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba, a graça de Deus é suficiente para sustentar você hoje, ainda que tudo pareça contrário. Talvez você tenha buscado força em tantas coisas, em pessoas, em promessas humanas, em situações que pareciam ser a solução, mas que não duraram. O mundo nos oferece muitos atalhos, mas todos eles acabam levando a becos sem saída. Só em Cristo encontramos a verdadeira fonte de vida. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra não foi dita apenas para um povo específico, em um tempo distante. Ela é viva e atual. Hoje, neste momento, Jesus te chama para lançar sobre Ele todo o peso que você carrega. Ele quer trocar sua dor por descanso, sua angústia por paz, sua fraqueza por força. Você não foi criado para viver preso em correntes de tristeza. Você não foi chamado para andar cabisbaixo como alguém que não tem esperança. A palavra diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Se Ele é a sua luz, não há escuridão que possa permanecer. Se Ele é a sua salvação, não há prisão que possa te manter cativo. A alegria do Senhor não é algo distante. É uma realidade acessível a cada filho e filha que escolhe confiar. Talvez você pergunte: mas como posso me alegrar se a minha vida está em pedaços? A resposta é que a sua alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus continua no trono. O mesmo Deus que fez Sara gerar na velhice, o mesmo Deus que abriu o mar para Israel, o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto com pão trazido pelos corvos, é o mesmo que hoje cuida de você. Ele não mudou, ele não perdeu o controle. E ainda que você não veja agora, Ele está preparando um caminho. Não permita que sentimentos ruins dominem sua mente. A batalha espiritual mais intensa acontece no campo dos pensamentos. Por isso, a palavra de Deus nos orienta a renovar a mente todos os dias. Quando você se enche da palavra, sua mente se fortalece. Quando você ora, sua fé cresce. Quando você louva, o céu se abre. O inimigo sabe disso, por isso ele tenta roubar de você o ânimo, tenta ocupar sua mente com preocupações, tenta te afastar da presença de Deus, mas você tem a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Você pode declarar em voz alta que sua mente pertence ao Senhor e que nenhuma seta do inimigo terá poder sobre você. Muitos olham para a vida como se fossem derrotados, mas a verdade é que em Cristo você é vitorioso. A sua vitória não depende de como se sente agora, mas da obra consumada de Jesus na cruz. Ele venceu para que você pudesse viver. Ele pagou o preço para que você fosse livre. E quando o Filho te liberta, você é verdadeiramente livre. Livre do medo,
livre da culpa, livre do peso que te aprisionava. Não se entregue ao desespero. Não aceite as mentiras que dizem que acabou. Sua história não acabou, porque quem escreve é o Senhor. Ele não coloca pontos finais onde os homens colocam vírgulas. Ele reverte quadros impossíveis, muda diagnósticos, restaura relacionamentos, abre portas que estavam trancadas. E ainda que ele escolha agir de uma forma que você não esperava, pode ter certeza, será sempre para o seu bem, porque o amor de Deus é perfeito. O alvo da sua vida deve ser Cristo. Não corra atrás apenas das coisas passageiras deste mundo, porque elas não satisfazem. Tudo aqui é transitório. Mas quando você busca a presença de Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta tudo o que você precisa. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes estamos tão focados nas coisas que queremos resolver que esquecemos de buscar o coração de Deus. Mas quando o buscamos, entendemos que tudo mais se ajeita no tempo certo. Pode ser que o tempo de espera esteja te machucando. A espera não é fácil, porque fere o nosso orgulho, testa nossa fé e revela nossa confiança. Mas é no tempo da espera que Deus nos molda. O oleiro não tem pressa em moldar o vaso, porque ele sabe que se apressar o processo, o vaso não terá resistência. Assim também acontece conosco. Talvez você esteja sendo moldado agora e isso dói. Mas acredite, no fim, você será um vaso útil nas mãos do Senhor, cheio de propósito e preparado para o que Ele tem para você. Não olhe para as lutas como castigos, mas como oportunidades para experimentar o cuidado de Deus de forma mais profunda. Foi no deserto que Israel conheceu a provisão de maná. Foi na fornalha ardente que os amigos de Daniel experimentaram a presença do Filho de Deus caminhando com eles. Foi na prisão que José foi preparado para governar. Foi na cruz que Jesus revelou o maior amor. Assim também é nas lutas que você conhecerá a fidelidade de Deus como nunca antes. Talvez a sua noite pareça longa demais. Talvez você esteja cansado de esperar pelo amanhecer. Mas lembre-se, a palavra garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não fala apenas de uma manhã literal, mas de um tempo determinado por Deus. A alegria virá porque o Senhor é fiel. Hoje, mesmo sem ver, escolha crer. Mesmo sem entender, escolha confiar. Mesmo sem forças, escolha se apoiar no Senhor. Ele não vai falhar. Ele nunca falha. E quando você menos esperar, a resposta chegará. E quando ela chegar, você dará glória a Deus, não apenas pela bênção, mas por tudo o que aprendeu durante o processo. Deus está te chamando para levantar a cabeça e prosseguir. Ele não quer que você viva preso ao passado, às mágoas, aos erros. Ele tem um futuro de paz preparado para você. E esse futuro começa hoje, quando você decide entregar completamente o controle da sua vida a Ele. Talvez o inimigo tenha tentado te convencer de que você não vai conseguir. Mas hoje, em nome de Jesus, essa mentira é desfeita. Você vai vencer, não porque você é forte em si mesmo, mas porque o Deus que habita em você é maior que qualquer obstáculo. Portanto, caminhe hoje com esperança renovada. Levante-se em oração, ore com fé, louve mesmo sem vontade. Leia a palavra como quem busca alimento para a alma, e a cada passo, confie que o Senhor está contigo. Porque no fim, você verá que tudo cooperou para o seu bem. E você entenderá que foi a alegria do Senhor que sustentou você em cada momento. Há momentos em que tudo o que conseguimos dizer é: Senhor, ajuda-me. E às vezes, nem palavras saem. Apenas um suspiro, um gemido, um olhar para o alto. Mas saiba, até mesmo os seus suspiros são oração diante de Deus. A Bíblia declara que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não encontra palavras, o próprio Espírito ora em seu favor. Você não está sozinho em sua luta, porque há um Consolador que habita dentro de você e que se move em sua vida, ainda que você não perceba. Não permita que a tristeza determine o rumo dos seus dias. Não aceite viver aprisionado pelas lembranças de dor, pelos fracassos do passado, pelos erros que já foram perdoados. Em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
O perdão do Senhor não é parcial, é completo. Ele não apenas perdoa, ele restaura, ele transforma, ele dá um novo coração. Não olhe para trás com arrependimento, olhe para frente com esperança. O que ficou no passado não pode mais te prender, porque Cristo já quebrou as correntes. A alegria do Senhor é a tua força. Isso quer dizer que mesmo quando as lágrimas escorrem pelo rosto, você pode encontrar alegria em saber que Deus está contigo. Mesmo quando as notícias parecem más, você pode encontrar alegria em saber que Ele é quem tem a última palavra. Mesmo quando os dias parecem pesados, você pode encontrar alegria em saber que a eternidade te aguarda. E nada neste mundo se compara à glória que está por vir. Essa alegria não é apenas um sentimento, mas uma convicção que nasce da fé. Olhe para os exemplos da palavra. José, mesmo rejeitado e vendido, continuou confiando. Davi, mesmo perseguido, continuava cantando ao Senhor. Paulo, mesmo preso, escrevia cartas cheias de esperança. Jesus, mesmo diante da cruz, tinha seus olhos fixos na alegria que lhe estava proposta, a salvação da humanidade. Se eles conseguiram permanecer firmes, também você conseguirá, porque o mesmo Deus que o sustentou é o Deus que hoje sustenta você. Não subestime o poder da fé. A fé é capaz de mover montanhas, não porque você seja forte, mas porque a sua fé está colocada no Deus Todo-Poderoso. A fé é como uma semente. Pode parecer pequena agora, mas quando regada com oração, com louvor e com confiança, cresce e se torna árvore frutífera. Não importa se sua fé hoje parece fraca, entregue-a ao Senhor e Ele fará crescer. Hoje é o dia em que você pode escolher levantar-se. Hoje é o dia em que você pode decidir que não vai mais dar lugar ao medo, à ansiedade ou à tristeza. Hoje é o dia em que você pode erguer os olhos aos céus e declarar: o meu Redentor vive. Eu sei que Ele não me abandonará. Não há fardo pesado demais para o Senhor. Não há porta fechada que Ele não possa abrir. Não há coração ferido que Ele não possa curar. Ele é o Deus do impossível. E se você está vivo, é porque Ele ainda não terminou de escrever a sua história. O sopro de vida que está em você é prova de que ainda há propósito. Talvez você se sinta pequeno diante das lutas. Mas lembre-se, Davi parecia pequeno diante de Golias, mas ele tinha um Deus gigante ao seu lado. Talvez você se sinta frágil diante das batalhas, mas Paulo declarou: quando sou fraco, então sou forte. Talvez você se sinta perdido, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você se agarra a Ele, não há como se perder. Deus está te chamando para confiar, para descansar, para crer que o melhor dele não está atrás, mas adiante. Não é tarde demais para recomeçar. Não é tarde demais para sonhar novamente. Não é tarde demais para levantar e prosseguir. O Senhor é especialista em dar novos começos. Ele faz rios no deserto, caminhos no ermo, vida onde havia morte. E quando você escolher confiar, verá que as tempestades não durarão para sempre. O sol voltará a brilhar. O mar voltará a se acalmar. O deserto florescerá, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não te trouxe até aqui para te deixar. Ele não iniciou uma história em sua vida para abandoná-la no meio. Ele é o autor e consumador da sua fé, e ele escreverá o último capítulo com vitória. Reaja em nome de Jesus. Não aceite a derrota como fim, porque a cruz já decretou a sua vitória. Não aceite o medo como Senhor, porque Jesus é o seu Senhor. Não aceite viver como alguém sem esperança, porque a sua esperança está no Cristo ressurreto. E quando você olhar para trás, vai perceber que cada lágrima regou a sua fé, que cada noite escura apenas preparou o brilho da manhã, que cada luta apenas fortaleceu o seu testemunho. Você vai entender que não foi a sua força que te sustentou, mas a alegria do Senhor. Por isso, levante-se hoje com esperança renovada. Caminhe com fé, ore com ousadia. Creia sem duvidar, porque aquele que prometeu é fiel. Que este dia seja marcado não pela tristeza, mas pela alegria. Não pelo medo, mas pela fé. Não pelo desânimo, mas pela certeza de que você serve a um Deus vivo. Que sua alma declare: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E essa fé está viva dentro de você. Então, siga em frente, creia, espere, confie e viva o melhor que Deus tem para a sua vida, porque o Senhor já declarou: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Alegre-se, porque em Cristo a sua vitória já foi decretada. Deus abençoe o seu dia, fortaleça a sua fé e renove a sua esperança.